capítulo 24 de Mateus, né? Aonde o Senhor ele fala acerca das dores do parto, né? Mateus capítulo 24, Jesus, tudo que o Senhor Jesus falou já está acontecendo, né? Mateus capítulo 24, acerca da fome, né? Das pestilências, glória a Deus, né? Das pestilências, e Jesus diz assim, né? Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo, né? Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhe garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos, dirigindo-se a ele, em particular, dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual é o sinal da tua vinda e do fim do tempo, né? Jesus respondeu, cuidado, que ninguém vos engane, né? Pois há muitos virão em meu nome, né? Dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos, vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerras, mas não tenham medo, e é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, né? Nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles o entregaram para serem perseguidos, entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa, né? Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão-se uns aos outros, né? E odiarão, né? Uns aos outros, né? Já está acontecendo, né, irmão Raí? Odiarão uns aos outros, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá, né, o fim, né? E o fim vem, né? A palavra de Deus diz que antes de vir esses fins, Jesus vai arrebatar a sua igreja. Lá em Tessalonicenses, 1 Coríntios fala do arrebatamento da igreja, né, que os mortos ressuscitarão e os vivos serão arrebatados, né, juntamente com o Senhor, né? E quando o Senhor Jesus ele vier, a palavra de Deus diz que ele não vai nem descer aqui na terra, né, irmão? Vai ficar nas nuvens lá no céu, né? E vai arrebatar toda a sua igreja. Louvado e engrandecido é teu nome, Senhor, né? O significado da segunda vinda de Jesus, né? E nós estamos aqui perseverando, né, nessa palavra, né, buscando a Deus, né, irmão Socorro, que você não venha perder a sua fé, né, porque a palavra de Deus diz que no mundo vamos ter aflições, que nós devemos ter bom ânimo, né? Assim como o Senhor Jesus venceu o mundo, nós também vamos vencer, né? Não é fácil, não. A salvação é pelo esforço. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Lucas, ele fala assim: porfiai, né, por entrar pela porta estreita, né? Porque muitos procurarão entrar e não vão conseguir, né? Porque entrar pela porta não vai ser fácil, não, né? Tem que ter renúncia, né? Tem que ter santificação, arrependimento e perseverança. Louvado, né? Engrandecido é teu nome, Senhor. Vamos louvar mais o hino do nosso Raí, e trazer uma palavra. E Mariana louva de novo mais o hino, glorificando o Senhor nosso Deus. Aí a gente vai orar para que nosso irmão Raí venha trazer a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vou pensar que o nariz da Maria tinha aumentado assim. Ei, Maria. Brincadeira. Eita, Maria não abre. Sai! Caminha. Vai!
Sauda mais uma vez a paz do Senhor. Amém. Iremos cantar o 291. Ruth cruz cerigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemple esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória em te ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Louvado e agradecido é teu nome, Senhor, né? Glória a Deus. A mensagem da cruz, né? Que é Jesus Cristo, né? E é muito bom, muito alegre, né? Essa música que fala sobre o Evangelho, né? A mensagem da cruz. Vamos orar. Quero que Deus venha falar através do seu servo, irmão Raí. Né? Irmão Raí disse só vem só para filmar, hein, Raí? Aí tem a oportunidade, homem de Deus, né? Louvado, agradecido. Hoje eu estava triste, gente. Hoje eu acordei, foi ruim mesmo. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Quando eu acordo assim, mas Deus dá no controle de tudo, né? Vamos orar. Bendito eterno Deus, Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para fazer Tua obra, trazer o alimento espiritual, Senhor, Tua igreja, e abençoa Teu servo, Pai, aí que vai trazer Tua palavra, meu Pai. Alegra o nosso coração, fortalece, meu Pai, admoesta, meu Pai, exorta, Senhor, e abençoa Teu servo, Senhor. Fala aqueles que estão desesperados, aqueles que estão desanimados,
Deus Santo Eterno, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, abençoa o teu servo, Pai. Amém, Senhor. Eu gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém. E dizer que, mais uma vez, que é muito bom estar aqui para falar da palavra de Deus. Todas as vezes eu fico observando o dia na semana, que dia é quarta-feira, que dia que vai ter culto aqui no Zé de Holanda, vou lá na Betel, porque é sempre bom a gente adorar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu gostaria que meditássemos no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 39, que diz: quem nos separará do amor de Deus? Louvado seja Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como já está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Louvado seja Deus. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Eu queria deixar o versículo bíblico de 1 Pedro 5,7 para o presbítero irmão Luiz Carlos. 1 Pedro 5,7, que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Talvez você esteja pensando: o que será de mim? O que será o meu dia hoje, amanhã, daqui a uma semana, 2 semanas? Eu quero dizer a você, meu amado, minha amada, não se preocupe, que Deus está no controle de todas as coisas. O nosso Deus tem um controle de tudo. Nada e ninguém poderá nos separar do amor em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. E a mensagem central de hoje é muito conhecida no versículo bíblico para a salvação, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho único, Jesus Cristo. Ele deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você. E eu quero dizer a você que Ele te ama e Ele tem um plano de salvação para a tua vida. Então Jesus é um amor verdadeiro. O nosso Jesus Cristo, Ele está com a gente sempre. A palavra de Deus em nenhum momento nos promete riquezas materiais, em nenhum momento nos promete carro bom, apartamento bom, mas a palavra de Deus diz que se você entregar a sua vida a Jesus Cristo, aceitá-lo como seu único, suficiente, exclusivo, salvador de sua vida, Ele vai estar com você todos os dias, Ele jamais vai lhe abandonar. Talvez seus amigos lhe abandonaram, talvez um parente bem próximo lhe abandonou, mas eu quero dizer a você que o nosso Jesus Cristo jamais vai te abandonar. Louvado seja Deus. Então, meu amado, minha amada, não existe uma coisa melhor do que adorar a Deus, do que fazer parte da família de Deus. É maravilhoso. A gente passa por lutas, porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Assim como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venceu o mundo, nós em Cristo Jesus também vamos vencer o mundo. Então não se preocupe se você vive ansioso, se você vive preocupado com o que vai se vestir, com o que vai se alimentar, com o trabalho, com o emprego, com seus filhos. Saiba que nós temos um Deus que Ele prevê tudo. O nosso Deus, Ele vê tudo, Ele antevém tudo. O nosso Deus, Ele cuida de tudo. Ele provê todas as nossas necessidades. Por isso que a palavra de Deus diz, lá no livro de Mateus: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, nós não temos que nos preocupar com o que vai ser do amanhã. Amanhã a Deus pertence. Nós temos que nos preocupar em buscar fazer a vontade de Deus, buscar fazer o ide do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Também a palavra de Deus diz, lá no livro na carta de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23 ao 31, mas nós pregamos a Cristo crucificado,
que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a nossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Porque como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor Jesus. Primeira carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 23 ao 31. Então, meu querido, minha querida, não se preocupe. Deus está no controle de tudo. Nós vivemos em dias difíceis, dias tenebrosos, mas saiba que o nosso Deus é o mesmo. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós que servimos a um Deus vivo, um Deus real, a gente vê essas lutas, essas dificuldades, mas a gente não fica preocupado, porque a gente tem confiança no Senhor Jesus. Porque a nossa esperança é a salvação em Cristo Jesus. Muitas pessoas já perderam a esperança. Muitas pessoas já não têm mais esperança em nada. Muitas pessoas têm entrado na ansiedade, na depressão, porque elas acham que o que está escrito na Bíblia Sagrada são historinhas contadas desde as pessoas mais antigas, e que não vai se cumprir. Mas a palavra de Deus diz que passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras hão de cumprir. Então a gente vê aí guerras, nações contra nações, filho contra pai, pai contra filho, as famílias distorcidas. Não é nada que seja estranho, está na palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus diz que isso tudo iria se cumprir, vai se cumprir. E o tempo de Jesus Cristo está bem próximo. Jesus Cristo está voltando. Por isso, estejamos preparados, estejamos guardando o azeite. O azeite significa a nossa esperança em Jesus Cristo. É nós ficarmos guardando a palavra de Deus, como o salmista Davi diz: escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Então, quando a gente vier pensar algo ruim, algo que venha entristecer o coração de Deus, venhamos lembrar das Sagradas Escrituras. Venhamos lembrar que nós temos que fazer a vontade dele, porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é boa, agradável e é perfeita. Talvez você já tenha pedido um emprego que ganhasse 10, 20 mil, 30 mil reais. Talvez você tenha pedido uma Ferrari, uma Hilux, um carro importado, e não veio até agora. Mas eu quero dizer a você que Deus sabe todas as coisas. Se isso não aconteceu ainda, é porque é permissão de Deus, porque Deus sabe até onde a gente pode suportar. Deus sabe até como é o nosso coração. Então talvez se Deus tivesse preparado riquezas para você, bens materiais, talvez você se afastasse dos caminhos de Deus, como tem muitas pessoas que quando estão quando elas estão nas necessidades, quando elas estão passando necessidades, quando elas estão nas dificuldades, nas doenças, elas se lembram do nosso Deus. Mas quando elas estão no bom, no melhor, na bonança, nas riquezas, elas esquecem de Deus. Elas deixam de ter gratidão a Deus. E a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser gratos a Deus. Louvado seja Deus. É uma das maiores virtudes do ser humano, é a gratidão. O apóstolo Paulo diz: seja grato em tudo ao nosso Deus, porque o nosso Deus, ele só tem o melhor para cada um de nós. O nosso Deus, ele supre todas as nossas necessidades. O nosso Deus, ele tem o controle de tudo. Ele dá as ordens aos anjos, ele dá a ordem aos animais.
ele dá ordem até o inimigo de nossas vidas. No inimigo de nossas vidas, ele é um escravo de Jesus Cristo. O nosso Deus, ele tem o controle de tudo, ele manda em Satanás. E quando Deus dá ordem a Satanás, ele obedece e estremece. Louvado seja Deus. Então que venhamos meditar todos os dias, de dia e de noite, porque nós, seres humanos, nós já nascemos pessoas ruins, nós não nascemos pessoas boas. O ser humano, por si só, ele não é uma pessoa boa. Ele passa a ser uma pessoa boa a partir do momento que ele passa a ouvir a palavra de Deus, ele passa a ter entendimento das Sagradas Escrituras. E as Sagradas Escrituras, ela nos transforma, ela nos molda todos os dias. A transformação, a restauração do ser humano, não é de imediato, ele é de forma contínua, é aos poucos. Tem pessoas que buscam mais ler a palavra de Deus, buscam mais examinar as escrituras sagradas, e a gente vê uma rápida conversão nela, a gente vê uma mudança repentina, porque ela procura examinar as Sagradas Escrituras, e quando a gente começa a meditar na palavra de Deus, a gente passa a conversar com o nosso Pai Celestial, e o nosso Pai Celestial, ele nos ensina tudo. Assim, meus amados, quando você tem uma dúvida numa palavra difícil, você começa a consultar o dicionário, né? Hoje tem a chamada inteligência artificial, né? Que essa inteligência artificial, tudo que você pesquisa, você tem dúvida, você vai lá no Google, na inteligência artificial, e ela tem uma resposta. Mas só que a inteligência artificial, ela também tem falhas, ela não é perfeita. Mas a inteligência espiritual, que é a sabedoria de Deus, ela é perfeita. Quando a gente tem dúvida, basta a gente meditar na palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, o nosso Pai Celestial, ele nos dá todas as respostas para a gente. Todas as nossas dúvidas ele tira. Quando eu me converti em 2008, eu comecei a ler a palavra de Deus, parecia, irmão Luiz, cara, que as coisas iriam se acabar, que o mundo iria se acabar, e que eu tinha que ler cada vez mais a palavra de Deus, que eu tinha que aprender a palavra de Deus, que eu tinha que saber de tudo da palavra de Deus de uma vez só, para que eu comece a evangelizar as pessoas. E eu ficava atribulado, eu ficava, meu Deus, eu preciso ler logo de Gênesis, Apocalipse. Se eu nunca li um capítulo só da palavra de Deus, como é que eu vou conseguir ler 66 livros? Mas Deus, ele nos traz sabedoria de todos os capítulos. E aí eu ficava naquela, eu digo, eu preciso salvar minha família, eu preciso salvar meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus amigos. Mas a salvação é somente em Jesus Cristo. Nós podemos ser usados como instrumento de Deus, através da pregação da palavra de Deus, através de um testemunho, de um bom testemunho de salvo em Cristo Jesus. Nós podemos ajudar com que a pessoa seja salva através da palavra de Deus. Mas nós somos incapazes de levar alguém para o céu. Nós, seres humanos, somos incapazes de levar alguém para ser salvo. É somente Jesus Cristo. A igreja católica, ela não salva ninguém. A igreja evangélica, ela não salva ninguém. Maomé não salva ninguém, Buda não salva ninguém, o padre não salva ninguém, o pastor não salva ninguém, eu não salvo ninguém, mas eu conheço um que salva, que é Jesus Cristo, aquele que cuida de tudo, de toda a sua vida, ele cuida, é Jesus Cristo, e ele tem a salvação para ti. Jesus Cristo, ele é perfeito, Jesus Cristo, ele não vai te julgar, Jesus Cristo, ele não vai te condenar pelo que você fez. Se você confessar seus pecados a ele, se você mostrar arrependimento, o arrependimento é através da sua confissão de fé, através da sua confissão de pecado e do abandono. E aí, então, Deus vê no seu coração que você está arrependido. E a palavra de Deus diz que ele não vai te acusar. Como o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas é o acusador, o Satanás. Ele é o acusador de nossas vidas. Ele vive nos acusando 24 horas. Mas Jesus Cristo, quando a gente confessa os nossos pecados a ele e a gente abandona, ele nos perdoa e ele lança no mar do esquecimento. E a palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele procura nos purificar de todo o pecado. Ele procura nos limpar, assim como a água pura, a água de nossas casas. Quando a gente vai lavar alguma coisa, ela purifica, ela limpa. O nosso Deus, ele purifica a nossa alma de todo mal quando a gente confessa nossos pecados a ele e os abandona. Então, meu amado, minha amada, eu quero dizer a você que não tem uma coisa melhor do que a gente fazer parte da família de Deus.
eu acredito que é uma alegria inexplicável de falar, né? Quando o homem se torna pai, a mulher se torna mãe. Quando você passa no vestibular, no concurso público, é uma alegria imensurável. Mas não tem uma alegria maior do que quando a gente, que é um pecador, que a gente está condenado pelos nossos pecados, estamos condenados à morte eterna, mas a partir do momento que a gente tem a esperança da salvação, e a partir do momento que a gente conhece Jesus Cristo, o Jesus Cristo verdadeiro, aquele Jesus Cristo que não está numa cruz, não está naquela madeira, não está sendo carregado naquela madeira, como muitas pessoas têm feito aí as procissões carregando Jesus Cristo morto numa cruz. Mas eu quero dizer a você que o Jesus Cristo que nós servimos, ele está vivo, e ele não está mais na cruz, e ele não está mais no túmulo. Foram lá e não viram mais Jesus Cristo no túmulo, porque ele ressuscitou e ele está vivo, e ele é real. Então, quando a gente conhece verdadeiramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, há uma transformação na nossa vida. Até a maneira de a gente falar, a maneira de a gente cantar, a maneira de a gente caminhar é diferente quando a gente tem Jesus Cristo em nosso coração. Então, não existe uma coisa melhor do que a salvação em Jesus Cristo. Deus nos transforma tudo. Um exemplo que eu tenho, assim, uma referência, que eu vejo uma referência muito grande na Bíblia Sagrada, é Saulo. Porque Saulo era uma pessoa que, embora a religiosidade dele justificasse tudo que ele fazia tudo aquilo que ele fazia, perseguição aos crentes, queimando os crentes vivos, ele fazia por ser religioso. A pessoa que ela é religiosa, ela se torna fanática, ela se torna uma pessoa que não ouve ninguém, se torna uma pessoa que é dona da verdade. E ela quer fazer tudo, ela acha que tudo que ela está fazendo é o melhor. Então, Saulo, ele agia com a sua religiosidade, e ele passava a perseguir o evangelho, ele queimava os cristãos, ele torturava. Mas a partir do momento que ele passou a ter entendimento da palavra de Deus, a partir do momento que ele ouviu Jesus Cristo e que ele passou a entender que a salvação não é através de obras, não é através de religiosidade, mas a salvação é através do arrependimento em Jesus Cristo, é através da conversão. Conversão significa mudança de vida. Saulo passou a se tornar uma nova criatura. E a palavra de Deus diz que ele teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Saulo, ele conhecia a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, mas ele não conhecia, ele não entendia, ele não tinha sabedoria espiritual de discernir o que falava de Gênesis a Apocalipse. Ele lia a palavra de Deus, ele pregava a palavra de Deus, mas ele não conseguia entender, presbítero irmão Luiz Carlos. Mas a partir do momento que ele passou a ouvir o autor e consumador da fé, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele passou a ter entendimento e ele passou a se arrepender. E a palavra de Deus diz que Deus passou a transformar aquele homem que ele era perseguidor do evangelho. As pessoas temiam Saulo, as pessoas tinham medo de Saulo. As pessoas não queriam ver Saulo de jeito nenhum. Mas Deus disse, rapaz, aquele ali que ninguém dá nada por ele, que as pessoas não querem ver ele por nada. Eu vou usar ele para pregar meu evangelho, para pregar o evangelho de salvação. E ele, depois de mim, vai ser o maior pregador do evangelho. Vai ser a pessoa que vai pregar a tempo e fora de tempo, que vai abrir a maior quantidade de igrejas em todo o mundo. Deus cumpriu a sua promessa. E ele passou a discipular Saulo. E a partir de então, Saulo, que significa o maior, Saulo é o maior, mas Deus transformou ele no menor. Porque a palavra de Deus diz que se você quiser se tornar o maior, você tem que se tornar o menor. O menor significa humildade, significa reverência a Deus, significa você se prostrar a Deus, você se ajoelhar a Deus. Infelizmente tem muitas pessoas que por causa do seu crescimento intelectual, por causa de suas várias formaturas acadêmicas, por causa de seus empregos que ganham um salário extraordinário, muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus têm deixado de se tornar o menor e querem viver de sua arrogância, querem viver
através das suas posturas, porque tem um salário bom, porque se veste bem, porque tem um carro bom, e acha que não precisa mais de Deus. Mas eu quero dizer a você que a palavra de Deus diz que sem Deus nada podemos fazer. O nosso Deus, ele nos usa de todas as formas. Tem muitas pessoas que elas adquirem riquezas e elas até entregam suas vidas a Jesus Cristo. Mas só que chega um determinado momento que elas passam a ter a sua auto-independência, que elas acham que não precisam mais de ninguém, que elas acham que não depende mais do seu pai, da sua mãe, que não depende mais do seu pastor, que não depende mais de se congregar na igreja, que não depende mais do Pai Celestial, do nosso Deus. E elas acabam tendo vaidade, acabam deixando de ter humildade e começam a ser pessoas rebeldes, começam a ser pessoas que não tem mais o amor de Deus, e Deus permite ter uma doença naquela pessoa. Deus permite aquela pessoa perder seus bens, perder seu emprego, perder seu carro, sua moto. Mas eu quero dizer a você, você pode até não adquirir bens materiais, você pode até não ser uma pessoa bem-sucedida na vida, pode até não ser uma pessoa bem vista na sociedade, mas eu quero dizer a você que não existe uma maior riqueza que você possa adquirir, que é a salvação em Cristo Jesus. E pode ter certeza que mesmo que você não venha adquirir bens materiais, mas Deus vai suprir todas as suas necessidades. Deus não vai deixar faltar nada para você. Deus não vai deixar faltar alimento. Deus não vai deixar faltar água, luz, internet. Deus não vai deixar faltar nada, porque Deus, ele supre todas as nossas necessidades. E Deus se alegra quando alguém se disponibiliza a fazer a obra de Deus. Eu conheço testemunho de pessoas, amados irmãos, presbítero Luiz Carlos, que deixaram até seus empregos, pediram demissão nos seus empregos, deixaram de ganhar altas fortunas para fazer a obra de Deus, para pregar o evangelho de Deus. E saiba que essas pessoas nunca foram desprezadas, nunca ficaram abandonadas, porque Deus usa até uma jumenta para falar. Imagina o ser humano. Deus usa pessoas que até, às vezes até com condição menor do que a nossa para nos ajudar. E usa empresário para nos ajudar. Então, não existe uma coisa melhor do que fazer a obra de Deus. Deus é o sentido de toda a nossa esperança, é o nosso Deus. Nós temos várias decepções em nossas vidas. Nós temos decepções no lado conjugal. Nós temos decepções com os nossos filhos, o esposo com a sua esposa ou vice-versa. Nós temos decepções no nosso trabalho, no nosso emprego, no nosso lar, no local de nosso trabalho. Mas saiba que nós nunca vamos nos decepcionar com o nosso Deus. Por isso que cada dia que eu sirvo a Deus, mais eu tenho vontade de servir a dele até a minha eternidade, porque não existe uma coisa melhor do que o nosso Deus. Deus, ele está com a gente sempre. Talvez você diga assim, mas neste momento eu estou sozinho, eu não tenho ninguém, mas saiba que o nosso Deus, ele é o Pai, ele é o Filho e o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que quando nós nos prostramos a ele, ele nos envia o Espírito Consolador, que é o nosso Deus. O Espírito Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, ele cuida de cada um de nós, de cada um de nossos detalhes. Cada coisa que a gente vai fazer, antes de a gente pensar, o Espírito Santo, ele toca no nosso coração. Olha, dessa forma aí é melhor. Dessa forma aí que você está pensando, não está certo. Muitas das vezes a gente peca por a gente tomar nossas decisões por conta própria, por a gente achar que nós sabemos de tudo, e nós não sabemos nada. Quem sabe de tudo é Deus, nós não sabemos de nada. É tão verdade que tem pessoas que passam a vida inteira estudando, são doutorado, pós-doutorado, são cientistas, são médicos, mas não conseguem entender a palavra de Deus. E pessoas que nunca conseguiram escrever seu nome, nunca conseguiu ler, mas Deus usa essas pessoas para pregarem a palavra de Deus, para evangelizarem e para ser instrumento de Deus. E então, eu sou muito grato, porque Deus ele tem sido misericordioso comigo, porque Deus, ele me alcançou. Porque tem muitas pessoas que, infelizmente, por causa da sua ignorância, por causa da sua desobediência, por causa da sua incredulidade, tem pessoas que não acreditam em Deus. Ontem mesmo eu estava lá abrindo a igreja, né? E chegou uma senhora e disse assim, rapaz, Deus existe. Olha eu aqui, ela disse que estava fazendo as caminhadas, né? Para o irmão Luiz Carlos, e disse que teve uma hora que ela
estava passando mal, que o coração dela estava batendo forte, que ela pensou que ia ter uma parada cardíaca. E ela disse que começou a falar do nome de Deus, começou a orar, a pedir a Deus para dar livramento de morte para ela. E ela disse que de repente ela estava naquela quentura enorme, querendo desmaiar, e de repente ela levantou e começou a caminhar e glorificar o nome de Deus. E aí ela disse que ela tirou a certeza, né, mais do que ela já tinha, que Deus existe. Aí eu falei assim, olha, a maior certeza que Deus existe, eu sou uma certeza que Deus existe, a senhora, as estrelas, o universo, é a certeza que Deus existe. As coisas que a gente vê neste mundo, a Covid, ela mostrou que não existe pessoas mais importantes do que as outras. Pode você ter mais recursos do que outras, mas não são mais importantes do que as pessoas que têm menos recursos. É tão verdade que, por mais dinheiro que elas tenham, elas não conseguiram comprar a cura da Covid, elas não conseguem comprar a cura do câncer, porque quem tem a cura do câncer, da Covid, é só o nosso Deus. Quem tem a cura de uma enfermidade terminal, de uma enfermidade espiritual, de um câncer, de uma AIDS, de uma depressão, é só o nosso Deus. Você pode ter o maior recurso que tenha, você pode ter a melhor medicina, mas Deus está acima da medicina, Deus está acima dos seus recursos. Então a maior prova que Deus existe é que Ele tem o controle de tudo, que por mais que nós sejamos bilionários, trilionários, nós não podemos comprar a nossa salvação, nós não podemos comprar o nosso perdão. O nosso perdão é de graça, é pela graça, é pelo nosso arrependimento. E a nossa cura também é de graça, é da nossa fé em Jesus Cristo. Deus pode curar se Ele quiser, como também se Ele não quiser, Ele não pode curar se Ele não quiser, porque o controle está nele, o poder está nele, não está no homem. Então, meu querido, minha querida, saiba que Jesus, Ele está no controle da tua vida. Não perca a sua esperança. Você pode até perder o seu emprego, você pode até perder seus amigos, você pode até perder finanças, mas saiba que você não pode perder a sua salvação. Você não pode perder a esperança em Jesus Cristo, porque a gente pode perder tudo, mas a salvação, ela é para a vida inteira. Porque existem duas situações, a vida eterna e a morte eterna. Faça uma reflexão. Qual das situações você quer estar, na vida eterna ou na morte eterna? Muitas pessoas não querem mais, irmão Luiz Carlos, sair deste mundo, não. Muitas pessoas acham que vão morar a eternidade em suas casas, em seus condomínios, em seus palácios. Não querem mais a volta de Jesus Cristo. Mas feliz é aquele que está esperando a vinda de Jesus Cristo. Todos os dias, eu espero a vinda de Jesus Cristo. Por isso que estejamos atentos como que a gente estivesse no nosso lar. Daqui a pouco vai amanhecer, nós ficamos preparados, né? Guardamos as nossas casas, fechamos as nossas casas com a melhor proteção possível, esperando que, na pior das hipóteses, venha um ladrão. Então venhamos também esperar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz que Ele virá como ladrão. Ele não vai avisar o dia e a hora. Ele não vai mandar mensagem pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Ele não vai mandar mensagem para ninguém, ele vai vir de surpresa. E Ele quer pegar você de surpresa. Não que Ele não saiba o que você está fazendo, porque Ele está em todos os lugares, Ele vê tudo, Ele tem o poder de tudo. Mas Ele quer ver como é que você está agindo quando Ele não está presente. Como é que você está agindo quando você está longe da igreja, quando você está longe do seu esposo, da sua esposa, do seu pastor. Nosso Deus, Ele quer ver santidade. A palavra de Deus diz que não haverá salvação sem a santificação. Por isso, meu querido, minha querida, busque o Senhor Jesus Cristo enquanto podemos buscá-lo, enquanto podemos achá-los. Infelizmente, tem muitos países aí que não pode mais pregar o evangelho, não pode mais falar de Jesus Cristo, você não pode professar sua fé. Mas graças a Deus que nós podemos professar nossa fé. Já está acontecendo em muitos lugares aí, até nas igrejas, que nós estamos sendo proibidos de falar de salvação, de pecado, de volta de Jesus Cristo. Infelizmente, muitos lugares já estão proibindo. Já estão selecionando as mensagens bíblicas, irmão Luiz Carlos. O tipo de mensagem bíblica que você irá pregar. Na hora de convidar um pregador, o dirigente de determinadas igrejas já estão escolhendo qual é o tipo de mensagem que a igreja quer ouvir. Não que a mensagem que Deus quer enviar para a igreja, mas eles estão escolhendo o tipo de mensagem que as pessoas da igreja querem ouvir.
É lamentável isso, está dizendo isso, mas é o que está acontecendo na maioria de nossas igrejas. Mas nós não devemos nos curvar a ídolos, a deuses, a esses governantes que vivem perseguindo o evangelho. Nós temos que nos curvar ao nosso Deus. Nem que nós tenhamos que dar nossa vida pelo nosso Deus, nem que venhamos morrer queimado, como muitas pessoas eram queimadas quando Saulo perseguia essas pessoas por pregar o evangelho. Ele queimava as pessoas vivas, mas elas não se curvaram. E que nós não venhamos nos curvar a ídolos, a pessoas que odeiam a Deus, que nós venhamos nos curvar somente ao nosso Deus. E eu agradeço por esta rica oportunidade. Que Deus abençoe cada um de vocês, que cada vez mais nós venhamos buscar o evangelho de salvação, o evangelho da graça. A graça é o favor imerecido. O evangelho que traz refrigério, não o evangelho que traz prosperidade, não o evangelho que diz que você nunca mais vai sofrer, mas um evangelho que diz que no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, assim como Jesus Cristo venceu o mundo através da sua obediência a Deus. Nós, em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Então, venhamos guardar a nossa fé, porque a palavra de Deus diz que onde há fé, há esperança. Por isso que eu digo a vocês que só existe salvação em vida. Não tem como um morto, ele falar, não tem como morto se arrepender, não tem como morto falar, andar, enxergar. Por isso que a salvação é em vida. Por isso que o nosso Pai Celestial enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, para pregar a palavra de Deus. E Deus tem enviado muitas pessoas para pregar a palavra de Deus, porque a salvação é em vida. Depois que um de nós estiver no velório, estiver no seu túmulo, não tem mais como se arrepender. Não adianta mais rezar, não adianta mais orar pela salvação daquele morto. Porque se ele não se arrepender em vida, se ele não confessar com sua própria boca, se ele não reconhecer que é um pecador e que precisa de Jesus Cristo, e que esse Salvador é Jesus Cristo, e que ele precisa mudança de vida, que ele precisa confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, e precisa mudar de vida, se ele não se arrepender em vida, em morto, jamais vai se arrepender. Eu agradeço por esta rica oportunidade, que Deus abençoe cada um poderosamente, e que cada vez mais esta casa, este local, seja um vaso de bênção na vida de muitas pessoas. Que Deus venha abençoar o seu Francisco, a irmã Socorro, toda a sua família, o presbítero Luiz Carlos, a irmã Luzinete e toda a igreja. Que venha abençoar cada um para que venha pregar o evangelho, que venhamos cada vez mais ter força, porque as pessoas estão cada vez mais sem vontade de pregar o evangelho, sem vontade de examinar as escrituras sagradas, mas que venhamos guardar a nossa palavra. Como o apóstolo Paulo diz, que nós temos que guardar a palavra de Deus, nós temos que encerrar a nossa carreira até o fim de nossas vidas. Que Deus abençoe cada um poderosamente, em nome de Jesus, amém? Louvado e engrandecido é teu nome, Senhor. Como é que é, Raí? Pregar assim para 4 pessoas. Eu fico feliz da mesma forma que se fosse para pregar para 20, 30. Porque eu sempre me lembro daquela passagem que diz que quando tiver 2 ou 3, Deus está presente. E a palavra diz que Deus não pregava para a multidão, né? Não. Ele pregava para poucas pessoas. Era mesmo, é verdade. Glória a Deus. É porque tem gente que acha ruim. Não, para mim Nós estamos fazendo. É uma honra, uma alegria, do mesmo jeito. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos fazendo a obra do Senhor, né? Aleluia. Vamos orar, né, irmão Socorro? Fazendo aqui a nossa parte. Glória a Deus, a palavra foi anunciada. Jesus Cristo foi glorificado, né? E que na outra quarta-feira, é muito tempo, 15 dias, né? E, pois é, mas foi o jeito. A gente teve que... Não ia cair, não lá não ia ter mais povoado, nem igreja na rua. Mas Deus é misericordioso, né? E abençoou, né? Uma quarta-feira assim, viu, Sr. Francisco? Eu não, né? Quem pede oração, meus amados irmãos? Eu também peço oração, né? Os dias são maus, gente, viu? E o próprio Senhor Jesus, né, irmão? Odiarão uns aos outros, né? E está acontecendo.
O ódio tem se multiplicado e a iniquidade, né? E falta de amor, Mas não faz nossa parte, né? Perseverar até o fim e esperar que o Senhor, a obra é dele, né? Tudo é dele, do Senhor. Vamos orar. Bendito eterno Deus, Pai eterno, Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que teu servo tem dado, Senhor da glória. Continua abençoando ele, abençoando o seu ministério. Deus Santo, bendito, eterno Deus, continua dando sabedoria, entendimento, discernimento e a autoridade da tua palavra, Senhor. Abençoa também o seu trabalho, meu Deus e meu Pai, em tudo, Pai. Bênçãos espirituais, bênçãos materiais, Senhor. Deus Santo Eterno, abençoa também a irmã Socorro, o seu Francisco, a Mariana. Abençoa toda essa família, abençoa também, meu Pai, os nossos irmãos que não vieram, meu Pai. Tu sabes, Senhor da glória, Tu conheces todas as coisas, meu Pai. Peço ao Senhor nosso Deus, Pai. E o Senhor venha trabalhar, Senhor, no coração daqueles que ainda não creem, Senhor, aqueles que ouvem a Tua palavra e ainda não têm o entendimento da Tua palavra, Senhor. Abençoa, trabalha através do Teu Espírito Santo, liberta, cura, transforma e salva vidas para o Teu reino, Senhor. Abençoa também, mais uma vez, o Teu servo Raí, Senhor, que está pedindo oração, Tu sabes do que ele está precisando, Senhor. Deus Santo Eterno, concede, meu Deus e meu Pai, a bênção ao Teu servo, em nome de Jesus, Pai. E leva-nos em paz, Senhor da glória, para nossos lares, dando, Senhor, um bom final de semana na Tua presença, abençoando também todos os trabalhos, para que o Teu nome venha a ser exaltado e glorificado em nome de Jesus. Pai, abençoa este povoado, Pai, José de Holanda, Senhor. Salva muitas vidas aqui para o Teu reino, Senhor. Deus de poder, Deus de autoridade, tudo isso, Pai, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia.